Com contrato até dezembro de 2024, Felipão pode permanecer para a próxima temporada. Nos bastidores do clube, o que se ouve é o seguinte: não tomaremos decisões por pressões externas. E mais, tudo sobre o planejamento para a próxima temporada. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia, para a gente falar sobre Atlético, bastidores, presente e futuro do clube. Antes da gente seguir, eu peço encarecidamente que você me ajude com o seu like e com a sua inscrição. Ontem conseguimos bater mais de 2.000 likes no vídeo, por isso peço que me ajude neste conteúdo a bater os 1.500. Será que posso contar com a sua ajuda? É só com a sua ajuda que a gente pode continuar produzindo conteúdos como este. Se você gosta, se você acha que a gente merece o seu like, eu conto demais com essa sua ajuda. Pode ser? E claro, se não é inscrito, se inscreva agora no Bica Galo. Felipão, por que ele pode seguir na próxima temporada? As pessoas... muitas notícias surgiram nos últimos dias, inclusive tive que fazer um vídeo ontem falando a respeito do técnico Tite, né? Eu não sei realmente de onde surgiu essa informação, mas o torcedor, como confia no nosso trabalho, às vezes aparecem com algumas perguntas aqui, e essa questão envolvendo o Tite veio de uma maneira mais corriqueira, né? Musi, e o Tite? O Galo procurou o Tite, não teve absolutamente nenhuma consulta, esse nome não foi trabalhado, nunca foi consenso dentro do clube, perdão. Então o Atlético segue sim, planejando a próxima temporada e nenhum outro treinador até o dado momento foi cogitado, senão o próprio Felipão, tá bom? Vamos explicar agora então por quê, as principais diretrizes do Atlético para o ano que vem e como isso pode influenciar de maneira direta a permanência do Felipão, tá? O primeiro ponto é o uso das categorias de base do Atlético. A SAF planeja para este ano, ou para o ano que vem, na verdade, tá? O uso e o fomento muito maior, como nunca se teve dentro do clube, das categorias de base. E colocará como regra para a próxima temporada que os jogadores da base sejam inseridos obrigatoriamente no elenco profissional para a montagem. Ou seja, existe uma diferença muito grande entre se fazer uma montagem e escolher um ou outro atleta da base e fazer uma montagem com os atletas da base. Ou seja, num passado recente você tinha um técnico, esse técnico te dava uma lista de 10, 12 jogadores para você trazer ali e eventualmente, se por acaso ele entendesse que fosse bom, ele pincelaria alguns da base e colocaria ali para jogar. Neste ano, no ano que vem, na verdade, será diferente. 8 atletas participam da transição no ano de 2023 e em 2024 estes 8 jogadores, aos quais 2 são goleiros, participarão, tá? Juntamente com o elenco profissional, iniciam a próxima temporada como atletas do profissional. E o Felipão, há uma cobrança de boa parte dos torcedores. Por que o Felipão não usa base? Né? Por que fulano não entra no jogo? Beltrano também não? Né? Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso também, mas de uma maneira mais breve, o Felipão é um camarada que está no mercado, ele tem mais de 70 anos de vida, né? Campeoníssimo por onde passou, e entende que cada atleta precisa de um determinado prazo para poder atuar no elenco profissional. Felipão, a ideia, pelo menos no ano de 2023, sabendo do que o clube vai apresentar na próxima temporada, realmente seria de não, né, queimar estes atletas nessa temporada, que é uma temporada muito dura, o Atlético está muito aquém daquilo que, né, poderia render. E claro, pensando nos jogadores mais jovens, você não quer colocar os caras numa fogueira como está agora, resta sim, e aí eu sou obrigado a concordar, aqueles que são muito bem pagos, né, que vieram a peso de ouro, gerarem algum tipo de retorno. O Felipão pensa dessa maneira, mas as principais diretrizes, eu vou falar uma por uma aqui, a primeira delas, tá, é o uso da categoria de base, a segunda diretriz, e não menos importante, da SAF, tá? Poucas, mas contratações pontuais, não é qualquer técnico que aceita isso. A maioria daqueles que estão no mercado chegam e falam o seguinte: eu quero fulano, beltrano, parará, parará, parará. E aí o clube é obrigado a ficar na mão do treinador, como foi com o próprio Eduardo Cudê, e quando esse técnico sai, é uma bagunça total, porque vem um novo, muda tudo de novo, e assim, não tem uma gestão, né, literalmente profissional nesse sentido. O terceiro ponto é reduzir a média de idade de 29 para menos de 27 anos, ou seja, o Atlético terá no ano que vem um elenco bem mais jovem do que foi a temporada 23. O quarto ponto e último deles é trabalhar com orçamento reduzido. A gente sabe, através de conversas dentro dos bastidores do Atlético, que o clube não terá um orçamento grande para a próxima temporada. O que eu quero dizer com isso?
O gasto que o Atlético teve no ano de 2023, eu acho que será menor no ano de 2024. Porém, com algumas diferenças. O Atlético, nessa temporada, não gastou dinheiro de maneira direta em contratações, ou seja, não foi num clube e pagou por algum atleta, mas sim teve custos, como por exemplo na contratação do Paulinho, 8 milhões de euros, do Igor Gomes, 1,5 milhões, mas que foram diluídos ao longo de um prazo. No ano que vem, a gente, por tudo que houve aí, o Atlético terá grana, capilé, din-din para poder chegar em alguns clubes, né, e poder contratar. Porém, quando eu falo que o orçamento será reduzido, é porque a folha salarial do Atlético girará na próxima temporada em torno de 200 milhões de reais. Hoje o Atlético já tem esta folha. Então, deste ano para o próximo, se a gente for computar uma inflação de um ano para o outro, né, realmente o investimento será reduzido, pensando aqui em salário. Mas me chama a atenção quando a gente volta lá atrás e fala sobre média de idade. Se o Atlético reduz a média de idade, a tendência ou a expectativa é de que alguns medalhões possam realmente dar a vaga, oferecer a vaga a quem vem de baixo para cima, das categorias de base, ofertando então ao mercado ou a atletas que estejam disponíveis no mercado um salário mais alto, ou seja, você tira alguns medalhões, atletas que vão se aposentar e por aí vai, e abre uma brecha para o mercado no seguinte sentido. Vamos supor que você tem um lateral direito, isso é mera especulação, pelo amor de Deus, que você tem um lateral direito livre aí no mercado ou com possibilidade de sair de algum clube e ele tem um salário de 200 mil reais, um exemplo, tá? O Atlético vai chegar para esse cara, se tiver dinheiro de caixa disponível, e pode convencer o atleta a vir para o clube por um projeto e por salário. Talvez não vai ganhar em luva em comissão de outros clubes, mas ganha no salário e no projeto a longo prazo. Assim o clube, né, vai trabalhando no ano que vem. Mas o fato é que o orçamento sim será reduzido em 2024. Em 2025, há uma projeção de um aumento exponencial no gasto com o clube. Mas como é uma fase de transição, este seria mais um dos motivos para o Filipão permanecer. Mas afinal de contas, Muzi, quais são os objetivos do Atlético, né, no ano que vem? O que o clube traça aí como objetivo, como meta para a próxima temporada? A primeira delas, né, claro, primeiro é classificar esse ano para a Libertadores e, estando na Libertadores no ano que vem, avançar para as fases finais. Primeiro objetivo, tá? O segundo é competir e disputar o Campeonato Brasileiro. A diretoria do Atlético entende que há sim, né, um elenco bom que está formado, mas que carece de em alguns setores de reforços pontuais. Com isso, dito isso, na verdade, né, a gente imagina que com poucas contratações e pontuais, o clube espera sim, né, disputar de igual para igual com outros que existem aqui no Brasil. Relembrando, tá, gente, ter dinheiro ou investir muito no futebol não significa retorno em campo. A gente está vendo um Flamengo que neste ano não vai vencer absolutamente nada, um ano fracassado, e com um time que tem uma folha de 36 milhões de reais por mês. Relembrando, o Galo tem aí todos os meses 16,5 milhões de reais de folha. Olha o salto gigantesco que é de um clube para o outro, e o Flamengo não está levando absolutamente nada. Agora, por que Luiz Felipe Scolari para a próxima temporada? A gente ouviu de uma fonte o seguinte, eu vou abrir aspas aqui essa fonte, mais uma vez o canal Bica Galo trazendo um conteúdo exclusivo, e é o que eu falo, gente, é muito... ter acesso a determinadas pessoas é muito difícil. Então, valorize o nosso trabalho. Eu peço a você, deixe o seu like, se inscreva aqui no Bica, faça a sua inscrição. É importante que você nos acompanhe e nos dê um feedback depois também. E eu vou abrir aspas a essa fonte que disse o seguinte, o Filipão, tá, adora os jovens. Ele sabe trabalhar o aspecto técnico e também mental. Aos poucos, ele vai ajeitando mais e criando oportunidades a esses jogadores da base. Quando a gente fala, e eu volto lá atrás em categoria de base, ter um técnico que realmente saiba trabalhar o aspecto técnico, mas o psicológico é muito importante. A gente viu recentemente um volante da base do Atlético, não vou citar o nome aqui, não cabe a mim, que teve problemas extracampo aqui, foi emprestado a um outro clube, baita jogador, como atleta, todo mundo que viu esse moleque jogando sabe o quanto ele é bom, e chega neste outro clube, tem problema disciplinar novamente. Então, o torcedor,
às vezes fica chateado, fica nervoso. Pô, por que não coloca fulano para jogar? O cara é bom demais, não sei o quê. O futebol vai muito além daquilo que você acha que é apenas uma figura, uma carcaça jogando futebol. Envolve família, envolve pressão psicológica, envolve rede social. O mundo mudou. A gente fala muito sobre o Neymar em 2011. De 2011 para cá, muita coisa mudou. Muita. Essa molecada começa a ganhar dinheiro muito cedo, começa a ter status muito cedo, começa a ter um mundo de oportunidades que muitos não tiveram. E a depender da cabeça da pessoa, se não for muito bem gerido, se não tiver uma pessoa para ajudar, para auxiliar ali, realmente as coisas ficam, né, de mal a pior. E por isso o Luiz Felipe Scolari é uma figura assim, importantíssima nesse sentido e que pode trazer bons frutos ao Galo. Tá? O segundo motivo é esse aqui, em conversa também com outras pessoas, a diretoria sabe que 2024 será um ano, gente, de transição. Ter um trabalho longevo, uma característica que gera segurança, é sim um dos motivos para a manutenção do Felipão. Trocar treinador, aquela história que eu já falei com vocês aqui várias vezes. O Atlético agiu por pressões externas durante muito tempo, eu já vou falar sobre isso aqui, e teve nos últimos 2 anos uma troca de treinador a cada 5 meses. Olha este dado que eu estou passando para vocês. Então a diretoria sabe que 2024 será um ano de transição, um momento de muitas mudanças no extracampo, e aí, claro, deve-se pensar demais antes de adotar uma postura, né, de rescisão, ou de mudança, ou de uma nova filosofia de trabalho. Bom, o segundo ponto que poderia manter o Filipão é o seguinte: trocar o pneu sem parar o carro é perigosíssimo. O planejamento de contratações já começou. Eu sei disso, isso é informação de dentro do clube, tá? E uma troca demandaria uma adaptação e riscos, como foi o próprio Eduardo Cudê. Você vai criar uma montagem de elenco com atletas que estão sendo mapeados, você vai colocar jogadores da categoria de base junto com o profissional, transições cada vez mais constantes. E se você não tem o técnico que segue 100% aquelas diretrizes, realmente as coisas podem ir por água abaixo. E aí, eu quero deixar a minha opinião, tá, a respeito deste assunto de forma muito breve. Eu acho que quando a gente ouve tudo isso que eu falei aqui, reúne essa quantidade de informações, começamos a ter uma opinião um pouco diferente, pelo menos na minha visão, para 2024. Adoraria ver um técnico estrangeiro no Atlético, trabalhando a longo prazo, tendo realmente, né, um período de adaptação, de transição, mas acho um pouco arriscado também se a gente for levar em consideração tudo que pode acontecer nos bastidores na próxima temporada. Ter um ano de transição com uma mudança filosófica muito grande pode sim ser arriscado. Mas eu quero saber a sua opinião, que é a que mais importa. Caro web espectador, gostaria, depois de tudo que eu falei aqui, da permanência ou da saída de Luiz Felipe Scolari? Deixe o seu comentário aí, tá? Agora vamos falar sobre os corredores do Atlético. Vamos falar sobre o que acontece nos escuros e sombrios corredores do Atlético. Brincadeiras à parte, não tem nada de escuro e nem sombrio, mas sim as informações correm nos bastidores e o canal Bica Galo sempre à frente dela, trazendo de maneira exclusiva mais uma informação aqui para você. Mas antes, claro, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E se você, vamos tentar bater aí 1.500 likes. Se você quer anunciar aqui no Bica Galo, mande agora a sua mensagem neste QR Code, porque vamos te atender. É o canal que mais cresce quando o assunto é Atlético, tá? Em Minas Gerais e em todo o Brasil. De longe, o que mais cresce. E a gente tem dado para te comprovar isso, tá? O que a diretoria pensa? O que corre nos bastidores do Atlético? O primeiro ponto, e que é muito importante, eu vou abrir aspas aqui também, é uma fonte novamente, nenhuma decisão do Atlético terá interferência externa. O que é isso? Abre aspas. Vamos nos pautar pelo equilíbrio Vamos nos pautar pelo equilíbrio e resiliência. O que acontecia antes, tomadas de decisões pessoais ou passionais, e também por pressão da torcida e da mídia, vai acabar, fecha aspas, então, a nossa fonte. E eu acho que isso, gente, é de um profissionalismo gigantesco se de fato acontecer.
Existe uma diferença muito grande entre uma ideologia e a prática. Trabalhar com futebol é algo que realmente requer paciência, cuidado, pensamento em terceiros e uma união muito grande de todos os envolvidos para que as coisas realmente girem de acordo com o relógio. O que eu quero dizer? Não adianta você colocar como filosofia interna e não atuar com isso na prática. Se a pressão interna não vai interferir, imagino eu que ao longo dos próximos 12 meses, por exemplo, o Atlético manterá, por exemplo, um treinador no cargo. O Atlético terá uma filosofia composta em campo, basicamente por jovens, redução de média de idade, contratações pontuais e que isso não mude, independentemente da posição na tabela, da pressão da torcida e, claro, da pressão da mídia. Culturalmente, o brasileiro tem sim uma mania de querer o resultado a curto prazo e essa ansiedade, essa necessidade de conquista, de vitórias, ela está muito atrelada, tá, a problemas que a gente vive no nosso próprio dia a dia. O que eu quero dizer com isso? O clube, ele é um segundo amor que cada pessoa tem, certo? E se o seu segundo amor não está bem contigo, você vai apedrejar, você vai xingar, você vai ficar insatisfeito, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva. Ou seja, se tá tudo bem, o seu dia também começa a ir tudo bem. É muito comum você ver o atleticano falando o seguinte: nossa, o Atlético perdeu, meu dia tá uma porcaria aqui, etc e tal. É natural. E da mesma forma que este sentimento passional é natural, a cobrança também ela vai existir. Então o torcedor, eu acho que o primeiro passo à diretoria do Galo é jogar limpo, é jogar claro. O que vai ser o Atlético no ano que vem? Eu estou trazendo aqui informação de bastidor. O pouco que eu consigo, eu coloco para vocês aqui. Mas caberá também à diretoria do Atlético, primeiro, não vender o copo cheio. Segundo, colocar a realidade em prática e ser 100% realista com o coração do torcedor. Se a gente está falando aqui que o Atlético é motivo de paixão e de amor, respeitem esse amor, né? E eu tenho certeza que tem pessoas gabaritadas e conscientes a ponto de manter o clube no eixo. Pessoal, a Betano está dando, a Betano aqui, patrocinadora master do Bica Galo, está dando 100% de bônus aqui no canal. O que é isso? Se você investir R$50, ganha mais 50. Investiu 500, ganha mais 500 na hora. Clique neste QR Code e agora aponte o seu telefone para este QR Code e coloque lá na Betano, no site da Betano, a palavra Bicagalo quando te perguntarem código promocional. É isso, espero que vocês tenham gostado, deixem os seus comentários, quero saber o que vocês estão achando sobre tudo isso. Tamo junto e misturado e aquele likezão, não saia sem deixar o like. Te espero amanhã aqui no Bicagalo, sempre à 1 da tarde. Um beijo forte, eu vou nessa, fui!